dia, Hare Krishna, bem-vindo a uma aula do Srimad Bhagavatam, aqui nesta live do Templo do Rio de Janeiro. Obrigado para Bioma Prabhu, Harinath, os devotos do Templo do Rio pelo convite. Então vamos começar cantando Jayarada Bada. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Brajajaranjana, Yashodanandana Brajajaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, bom dia, Jai para Bioma Prabhu, Harinath Prabhu, obrigado. Então vamos começar a nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Então só temos nós três, né? Ainda, daqui a pouco o pessoal vai chegando. Então lendo do Srimad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 2, Divindade e Serviço Divino. Hoje vamos ler o verso número 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yaswanubhava Makila Shruti Sharamekam Adhyatma Dipang Atitishanam Tamundham Sansarinam Karunayaha Puranaguhyam Tam Vyasa Sunum Upayami Gurum Muninam. Tradução significa Yaha, ele que, Swa Anubham, assimilado, experimentado pessoalmente, Akhila, completo, Shruti, os Vedas, Saram, nata, Ekam, o único, Adhyatma, transcendental, Dipam, Ashoti, Atititirshatam, desejando subjugar, Tamaha Andham, profunda, escura existência, profundamente escura existência material, Sansarinam, dos homens materialistas, Karunaya, por misericórdia sem causa, Aha, disse Purana, suplemento dos Vedas, Guhyam, muito confidencial, Tam, a ele, Vyasa Sunum, o filho de Vyasadeva,
upayami. Deixai-me oferecer minhas reverências. Gurum, o mestre espiritual, Muninam, dos grandes sábios. Tradução e significado por Srila Prabhupada. Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências a ele, Shuka, o mestre espiritual de todos os sábios, o filho de Vyasadeva, o qual, devido à grande compaixão pelos materialistas grosseiros que lutam para atravessar as mais escuras regiões da existência material, falou este super confidencial suplemento à nata do conhecimento védico após tê-lo assimilado pessoalmente pela experiência. Significado. Nesta oração, Srila Suta Goswami praticamente sumaria toda a introdução do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é o comentário suplementar natural sobre os Vedanta Sutras. Os Vedanta Sutras, ou Brahma Sutras, foram compilados por Vyasadeva, visando a apresentar apenas a nata do conhecimento védico. Srila Shukadeva Goswami era um mestre que havia compreendido completamente o Vedanta Sutra. E, consequentemente, ele também compreendeu pessoalmente o comentário, que é o Srimad Bhagavatam. E apenas para mostrar sua ilimitada misericórdia para com os confundidos homens materialistas que querem sobrepujar completamente a ignorância, ele recitou pela primeira vez este conhecimento confidencial. Não tem cabimento a alegação de que o materialista pode ser feliz. Nenhuma criatura materialista, seja ela o grande Brahma ou uma formiga insignificante, pode ser feliz. Todos tentam fazer planos permanentes para serem felizes, mas todos são frustrados pelas leis da natureza material. Portanto, o mundo materialista é chamado de a região mais escura da criação de Deus. Todavia, os infelizes materialistas poderão sair dessa região se simplesmente o desejarem. Desafortunadamente, eles se revelam tão tolos a ponto de não quererem escapar. Por isso, são comparados ao camelo, que saboreia ramos espinhentos porque gosta do sabor dos galhos misturados com o sangue. Ele não compreende que se trata de seu próprio sangue e que sua língua está sendo cortada pelos espinhos. Analogamente, para o materialista, seu próprio sangue é doce como o mel. E embora seja sempre molestado por suas próprias criações materiais, ele não quer escapar. Tais materialistas são chamados karmis. Dentre centenas e milhares de karmis, apenas alguns se sintam cansados da ocupação material e desejem sair do labirinto. Essas pessoas inteligentes são chamadas jnanis. Mas Srila Vyasadeva, sendo a encarnação do Senhor Supremo, pôde prever o mau uso do Vedanta Sutra por homens inescrupulosos e, portanto, pessoalmente suplementou o Vedanta Sutra com o Bhagavata Purana.
diz-se claramente que este Bhagavatam é o comentário original sobre os Brahma Sutras. Srila Vyasadeva também ensinou o Bhagavatam a seu próprio filho, Srila Shukadeva Goswami, que já estava no estágio liberado da transcendência. Srila Shukadeva compreendeu-o pessoalmente e então o explicou. Pela misericórdia de Srila Shukadeva, o Bhagavata Vedanta Sutra está à disposição de todas as almas sinceras que querem livrar-se da existência material. O Srimad Bhagavatam é o comentário incomparável sobre o Vedanta Sutra. Srila Shankaracharya intencionalmente não tocou nele, porque sabia que ser-lhe-ia difícil superar o comentário original. Ele escreveu seu Shariraka Bhashya e seus assim chamados seguidores censuram o Bhagavatam como se este fosse alguma inovação. Não devemos nos deixar desencaminhar por tal propaganda feita contra o Bhagavatam pela escola Mayavada. A partir deste shloka introdutório, o estudante neófito deve entender que o Srimad Bhagavatam é a única literatura transcendental destinada àqueles que são Paramahamsa e estão completamente livres da doença material chamada malícia. Os Mayavadis são invejosos da personalidade da divindade, apesar de Sripada Shankaracharya ter admitido que Narayana, a personalidade de Deus, está acima da criação material. Os invejosos Mayavadis não podem ter acesso ao Bhagavatam, mas aqueles que estão realmente ansiosos por sair desta existência material podem abrigar-se neste Srimad Bhagavatam, porque ele foi proferido pelo liberado Srila Shukadeva Goswami. É o archote transcendental com o qual se pode perceber perfeitamente a transcendental verdade absoluta compreendida como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Om Jnanatimirandatya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Pastachade Satari. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyatam Tato Jayam Udiraye. Antes de recitar o Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade da divindade Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, e a Srila Vyasadeva, o autor. Então, lendo de novo a tradução do verso. Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências a ele, Shuka, o mestre espiritual de todos os sábios, o filho de Srila Vyasadeva, o qual, devido à grande compaixão pelos materialistas grosseiros que lutam para atravessar as mais escuras regiões da existência material, falou este super confidencial suplemento à nata do conhecimento védico após tê-lo assimilado pela experiência. Este verso do Srimad Bhagavatam é muito assim profundo,
porque ele realmente nos dá a verdadeira identidade do Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada, ele está aqui falando, mas na verdade quem diz isso é o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu em relação ao Srimad Bhagavatam ser um comentário sobre o Vedanta Sutra. Na verdade, o Vedanta Sutra faz parte, juntamente com as Upanishadas e a Bhagavad Gita. O Vedanta Sutra, ele compõe uma classe de conhecimento chamado Trayaprasthana. Traya significa as 3 jornadas. Essas 3 jornadas têm a ver com a seção chamada Pavritti Marga, ou também Jnana Kanda. A literatura védica trata sobre vários tipos de conhecimento, principalmente 2 tipos de conhecimento, que é chamado Paravidya e Aparavidya. Aparavidya significa o conhecimento em relação a este mundo. Krishna criou este universo. Krishna criou o mundo material, todos os diferentes universos. E juntamente com o universo, assim como uma grande firma, quando ela produz um aparelho, ela dá o manual. Então, Krishna também nos dá o manual da criação, que são os Vedas. Os Vedas é o som, não só apenas nos dá instrução, mas também ele dá os meios pelo qual o Senhor Brahma, o primeiro ser criado, o demiurgo, o primeiro ser que nasceu de Krishna, e é dado o conhecimento para ele que ele comece, ou melhor, que ele complemente a criação pela criação secundária. Então, primeiro conhecimento que os Vedas dá é como criar o mundo, como manter este mundo através do Dharma, e portanto o Senhor Brahma utiliza esse conhecimento. E portanto, a primeira parte que é encontrada no conhecimento védico, na literatura védica, é essa parte do Upasana Kanda, que compreende a tradição, especialmente do Karma Mimamsa, a Karma ritualista, são os karmas. Srila Prabhupada, ele começa no significado, ele fala sobre esses materialistas, que mesmo apesar deles serem mais inteligentes, alguns materialistas serem mais inteligentes e, portanto, aceitar o conhecimento védico, mas eles só vão para a parte inferior do conhecimento védico. Acho que era chamado avidya, a parte da ignorância. Apesar do Ishvareshwar dizer que temos que cultivar lado a lado o conhecimento da sabedoria com o da ignorância, conhecer a ignorância é entender o que é esse mundo material. Não para ficar envolvido nele, mas pelo menos para poder ter uma vida progressiva, porque enquanto nós ainda vivemos como animais, a nossa vida não é progressiva, ela é só reativa no karma. Agora, quando nós transformamos essas ações num dever, nós podemos crescer e, como ser humano, entender o propósito da vida humana. O propósito da vida humana é exatamente buscar a Tato Brahma Jigyasa, a autorrealização. Então, essa segunda classe de seres inteligentes, Prabhupada, ele claramente mostra que os materialistas, eles são, o prazer deles é um prazer sádico, como ele nos dá o exemplo do camelo, desfrutando de seu próprio sangue junto com as folhas espinhosas que ele gosta de comer, as folhas dos cactos ou coisas parecidas. Ele não entende. Então, da mesma forma, aqueles que seguem o caminho de Karma Kanda, o caminho materialista, ou pior ainda, às vezes não é nem Karma Kanda, o caminho assim demoníaco, de uma gratificação dos sentidos irrestrita e sem nenhum conceito moral e ético de prejudicar os outros para ter feliz. Mas mesmo assim, aqueles que estão interessados apenas no prazer material, eles estão apenas desfrutando de seu próprio sofrimento. Essa é a natureza do mundo material, que mesmo as pessoas, quando elas entram na profundidade do modo da ignorância, elas sentem prazer. Assim como o porco sente prazer ali comer lavagem no chiqueiro, o camelo sente prazer em... Então, da mesma forma, o materialista, quando ele se envolve na escuridão dos modos da natureza material, ele nem mesmo entende
a sua condição desafortunada. Então, aqueles inteligentes vão buscar o conhecimento. Então, esse conhecimento é o que exatamente, na maior parte deste verso, no comentário de Srila Prabhupada explica, os gyanis. Os gyanis vão buscar o conhecimento de autorrealização. Atato Brahma Jigyasa. Então, é aí que entra o Vedanta. Então, as diferentes partes da literatura védica nos ensinam gramática, astrologia, artes marciais, arquitetura sagrada, vários tipos de conhecimento para que as pessoas possam viver melhor nesse mundo. Mas existe uma parte do conhecimento védico que é exatamente esse traya prasta, que eles vão levar para a autorrealização. Então, a autorrealização é exatamente compreender a natureza do Brahman. O Brahman é o primeiro aspecto para nós realizarmos a natureza da verdade absoluta. Srila Prabhupada explica que o conhecimento do Brahman, ele é o primeiro passo. O problema é que alguns filósofos que seguem a tradição da não-dualidade estabelecida por Shankaracharyas e personalistas, os Mayavadis, eles colocam o conhecimento do Brahman como a meta. Esse é o problema. A realização do Brahman não é algo errado. O Bhagavad deixa bem claro. Vadanti tattatvavidatarya gyanamadvayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdati. Os videntes da verdade, como esse verso está dizendo, que Shukadeva Goswami, ele recebeu esse conhecimento por experiência. Tá? Então aqueles que por experiência, não apenas por fé, por acreditar, por experiência eles realizaram a natureza da verdade absoluta. E aí, esses videntes, eles entendem que ela pode ser descrita como Brahman, como Paramatman, ou como Bhagavan. Então, a descrição, o Vedanta Sutra pretende nos trazer a descrição dessa verdade absoluta em todas essas dimensões. Os impersonalistas ficam apenas no Brahman. Então, a realização deles não é errada, mas ela é parcial, e por ser parcial, quando eles tentam colocar que o começo é a meta, aí eles se tornam errados. Então, a filosofia personalista, a filosofia mayavada, o que é permissivo nela não é. O Prabhupada mesmo explica do Bhagavad Gita, nos comentários, que a realização pessoal, a realização do Brahman, ela não é errada, ela é importante porque faz com que a pessoa saia do materialismo. Porque enquanto nós pensamos que somos o corpo e a meta da vida é desfrutar do corpo, nós estamos nessa condição de... Mas quando nós entendemos, não, eu não sou o corpo, eu sou uma alma espiritual eterna, esta realização permite que nós possamos começar a vida espiritual. Ou melhor, nós podemos adentrar na vida espiritual. É o primeiro passo. Prabhupada explica isso claramente. Entender que a Aham Brahmasmi é o primeiro passo na autorrealização. E, portanto, o estudo do Vedanta Sutra, ele vai nos levar a tudo isso. Mas os impersonalistas param nesse ensinamento propedêutico, esse ensinamento preparatório para a vida espiritual, e esquecem de ir para a fase 2.0, 3.0, que é a realização de Paramatma, de Bhagavan. E, portanto, eles ficam desprovidos do relacionamento pessoal com a divindade. Porque enquanto eles estão realizando o Brahman, eles não se relacionam com o Senhor e suas potências, da sua potência espiritual, porque ele considera que só o Brahman é real, as Shaktis, Brahma Satyam Jagat Vita, essa é a máxima de Shankaracharya, as Shaktis que criam esse mundo, né, elas são falsas, e portanto, Deus sem Shakti, a verdade absoluta, a divindade, sem a Shakti é Brahman, com a Shakti ela é uma pessoa. Não há possível conceber Deus como pessoa sem a sua Shakti. É a Shakti que dá a diversidade, a variedade, as qualidades do Senhor Supremo. Então, portanto, o Paramatma já é Deus também, porque ele manifesta a diferente Shakti para criar esse mundo material, como Paramatma, e Bhagavan manifesta a sua Shakti espiritual, Ladini Shakti. Então, por isso que
o estudo do Vedanta Sutra, o que é o Vedanta Sutra? O Vedanta Sutra, ele vai resumir, entende? Ele vai, assim, nos dar a essência do conhecimento védico. Os Karma Kanda dizem que a essência do conhecimento védico é a ação, tá? Mas Vyasadeva deixa bem claro que é o autoconhecimento. Por isso é dito que o Vedanta Sutra, ele resume, ele sistematiza o conhecimento das Upanishads, que nos dá o conhecimento sobre a verdade, sobre o real, em detrimento daquele conhecimento, de ficar apenas lidando com aquele que é temporário pelos rituais védicos. Então, o que é que nós vamos agora ver? Então, ele vai tratar por 5 temas. Quais os temas tratados no Vedanta Sutra? A natureza de Brahman, que é a realidade última, primeira coisa. Segundo, a natureza de Jiva, a alma individual, e o relacionamento dela com o Brahman, tá? Com a verdade absoluta. E depois o terceiro tema é Prakriti, o Jagat, a natureza material e entender a natureza da natureza material e a relação que ela tem com o Brahman, com a verdade absoluta, com o Senhor Supremo. E quarto tema que o Vedanta trata é a natureza de Sadhana. Sadhana, que é o meio para se alcançar o Brahman, a verdade absoluta. E por fim, o quinto tema, ele fala sobre a natureza de Sadhya. Sadhya é a meta, o Parama Purushartha. Podemos ver que a literatura védica procura satisfazer as necessidades da vida humana através de Dharma, viver em harmonia com a natureza, seguir as leis de Deus, através de Artha, desenvolvimento econômico, para que a pessoa possa ter condições de ter uma vida decente neste mundo, e Kama, prazer, para poder satisfazer as suas necessidades psicológicas. E por fim, a pessoa precisa satisfazer suas necessidades ontológicas. Quando ela entende a natureza temporária, ela vai buscar o eterno. Então aí nós temos moksha. Moksha é se libertar desse mundo material. Mas moksha, ela tem um aspecto mais confidencial, que se torna um quinto Purushartha, que é exatamente Prema, que é conhecer a verdade absoluta. Então, o grande problema é que nos comentários do Vedanta Sutra, quando se começa a falar sobre a natureza do Brahman, surge essa grande dúvida. Esse Brahman é um ser absolutamente indiferenciado, nirvishesha. A palavra vishesha, de acordo com Vaisheshika, significa qualidade. Ou melhor, é algo que distingue uma coisa de outra. E, portanto, quando você fala, os impersonalistas dizem Deus é nirvishesha, ele não tem vishesha, ele é o ser apenas impessoal. Toda a diversidade causada pelas suas shaktis é ilusão, então ele não tem. Então, por isso, primeiro, ou ele é um ser indiferenciado, ou é um ser concreto, qualificado por atributos infinitos, incompreensíveis, incomensuráveis, e portanto ele seria Savishesha. Nós aceitamos que Deus é Savishesha, por isso que nós oramos a Srila Prabhupada, Nirvishesha Sunyavadi. Reverência a você, servo de Saraswati, que está divulgando a mensagem do Senhor Chaitanya para essa sociedade cheia de Nirvishesha, de impersonalismo, e também de Shunyavadi, que é o nihilismo. Na realidade, então essas duas maneiras de ver, elas existem. A verdade absoluta, sendo plena, ela tem um aspecto Nirvishesha, que é Brahman, que é impessoal. E o aspecto pessoal, não é que o aspecto pessoal é... Os impersonalistas falam, não, Deus também é isso, Deus também é pessoa. Mas só que eles consideram que ontologicamente o Brahman é impessoal, mas fenomenologicamente ele é pessoal.
como um produto de Maya, nós pensamos que Deus é uma pessoa. Assim, por influência de Maya, nós pensamos que a alma espiritual, que a Jivatma, tem uma personalidade, mas em última análise não há diferença. Tanto a alma como Deus é uma coisa só. É eu sou. É o Brahman pessoal. Então, portanto, porque no Vedanta Sutra se apresenta isso. Então, em relação sobre a natureza do universo, nós também podemos ver que tem a polêmica é: esse universo é igual ou é separado de Deus? Então, assim, no Vedanta nós vamos encontrar tantas diferentes maneiras de lidar com esses 5 temas que vai nos trazer, entende? O Vedanta Sutra, ele é feito na forma de aforismos. E, portanto, aforismos são máximos, tá? São pouquíssima, um monte de informações colocado no mínimo de palavra. Tá? Então, por isso você tem que interpretá-la. E por isso é dito que o Vedanta ele vai da interpretação. Geralmente, há-se a ideia equivocada de que quando nós falamos de Vedanta, é a mesma coisa de falar do Vedanta Advaita de Shankaracharya. Lembro uma vez, eu fui numa palestra de um Swami e ele falando sobre o Vedanta, né? Então eu perguntei para ele qual a escola do Vedanta. Ele olhou para mim e falou: como qual escola? Vedanta é Advaita! Eu fiquei até constrangido, né? Então há essa ideia que foi passada, é um equívoco, na verdade, porque ele é resultante de uma escassa informação disponível sobre a história e o pensamento indiano. Toda filosofia, toda escola, toda filosofia e a religião védica se desenvolveu no embate entre essas duas escolas. Sempre os impersonalistas e impersonalistas tentam assim colocar a posição de superioridade da sua própria visão. Então, por isso, nós não temos essa generalização sectária feita por muitos mestres que vieram, mestres hindus, ou por acadêmicos que apenas estudam este lado da tradição apenas do Vedanta, Advaita, e do neo-hinduísmo. Então eles têm essa ideia de que isso é a visão. Agora a outra é apenas uma interpretação emotiva dos devotos. É dizer, uma pessoa que não tem capacidade filosófica para entender o Vedanta. Dá uma concessão para as emoções, para que ela se purifique e um dia ela possa se tornar capaz de lidar com esses conhecimentos viveka, discriminar corretamente. Quem não tem capacidade de discriminação intelectual, pode fazer bhakti aí aí quando ele entender que o objeto da sua devoção é ele, aí ele se autorrealiza. Então bhakti é apenas um meio que leva a dhyana, ao conhecimento filosófico. Mas Srila Bhaktisiddhanta Saraswati nos escreve um livro muito bonito sobre o Vedanta. Ele tem alguma literatura que explica sobre isso. Ele explica que há não só vários comentários, além de Shankara, mas também há vários textos que foram escritos, há várias literaturas védicas que foram escritas como comentário do Vedanta Sutra. Está bem claro que o Vedanta Sutra, sendo aforismo, tem que ser comentado. Agora, é o comentário que nós vamos assim discutir. Então, qual o primeiro comentário mais natural do Vedanta Sutra? Certamente nós temos o comentário dos Bhašacharyas, os comentadores como Shankaracharya, que é o mais conhecido. Depois nós temos Nimbarka Swami, Ramanujacharya, Madhavacharya, temos depois na linha de Chaitanya Mahaprabhu, Baladeva Vidyabhushan também interpretou, e nós podemos encontrar assim vários comentários, esses diferentes chamados Bhashas. Mas existe literaturas consideradas como escrituras que são comentários.
Então, o mais importante dele é o Srimad Bhagavatam. Sobre isso, por quê? Porque quem escreveu a literatura védica é o mesmo autor do Vedanta Sutra. Então, Vyasadeva escreveu a literatura védica e sistematizou o conhecimento esotérico dos Vedas, que são os Upanishads, no Vedanta Sutra, mas daí ele escreveu um comentário. Nós podemos ver no próprio Srimad Bhagavatam, nós já encontramos o relato quando Vyasadeva, depois de ele ter escrito toda a literatura védica, inclusive o Mahabharata, todo esse conhecimento, Vedanta, escreveu tudo isso, ele estava ainda insatisfeito. Ele ainda estava sentindo que alguma coisa está faltando. E, portanto, nessa condição de frustração, mesmo apesar dele ter trabalhado bastante ainda assim, ele estava se sentindo frustrado, o seu guru, Narada Muni, veio e falou para ele que ele fez uma concessão para todos os tipos de pessoas entenderem o conhecimento védico, mas esqueceu da meta, esqueceu de falar sobre o Sombumbono e, portanto, pediu para que ele escrevesse o Srimad Bhagavatam. Então, exatamente este Srimad Bhagavatam nos apresenta o comentário da conclusão do conhecimento védico, que é o Vedanta. Então, portanto, os Vedas e os Upanishads, eles são utilizados por vários pensadores, por vários mestres, para dar credibilidade às suas próprias filosofias. Ou seja, eles criam uma ideologia e aí, utilizando a técnica de interpretar pelo método direto e indireto, visão esotérica e exotérica, eles aceitam literalmente aquilo que lhes convém, que está de acordo com sua filosofia, e aquilo que vai de contra com a sua própria ideologia, aí eles interpretam. Ah, não é bem assim. Ah, não é bem assim. O Bhagavad Gita, na verdade, quando Krishna fala no Bhagavad Gita, renda-se a mim, torne seu devoto, ele na verdade não é a Krishna. Na verdade, a palavra Krishna significa escuro, escuro significa o desconhecido. Então Krishna na verdade não é Krishna, Krishna é o desconhecido dentro de cada um de nós. Então quando você rende-se a si mesmo, é isso que é. Então assim eles nos levam, nos desencaminham para uma visão de que a ideologia desses pensadores é a conclusão da literatura. E eles não sabem lidar com o aspecto paradoxal da literatura védica. A literatura védica está utilizando a nossa linguagem, está utilizando os conceitos de tempo e espaço que a nossa mente pode compreender. E, portanto, quando ela descreve uma coisa que está além disso, certamente vai haver contradições. E, portanto, a interpretação que os Vaishnavas, que os devotos dão, não é uma interpretação filosófica perfeita, assim, redondinho, não deixa nenhuma contradição, tudo é perfeito, explica tudo. Não, a verdadeira deles é mística, a Chintyabeira, existe, é inconcebível. E, portanto, as contradições existem, porque é natural. Porque quando uma coisa que a nossa mente não processa, ela roda na nossa mente, o que é que tem? Congela, overload, nossa memória, não pode processar essa informação, então dá um chute, a coisa fica ali parada. Então, portanto, o Srimad Bhagavatam, ele apresenta a verdade absoluta com essas diferenças, com essa polaridade, não tenta resumir tudo num único contexto, como os impersonalistas falam, só num Brahman pessoal, no eu sou em pessoa. Não. Então, portanto, antes destas interpretações, como os impersonalistas disseram, já havia reflexões nas literaturas reveladas, nos Shrutis, e também nos Smritis, Upanishads, Puranas, outros tipos de literatura, como os Agamas, etc. Então, dentre essas explicações sobre a conclusão dos Vedas, os Puranas são aqueles suplementos, literaturas suplementares aos Vedas, que elucidam as instruções religiosas, as instruções místicas. Tá? É nesse contexto religioso, tá, que os Puranas, tá,
Vamos ler aqui, ó. Na sua categoria de Smriti, escrituras suplementares, foram escritos para adequar as pessoas condicionadas pelos modos da natureza material, Raja, paixão, tamas, ignorância, e sattva, a bondade. Então, e as instruções sattvatas, expressadas pelo modo da bondade, elas são bem éticas e, portanto, buscam o equilíbrio deste conhecimento. Então, enquanto que aqueles que pegam as interpretações mais tamásicas e rajásias dessas literaturas, elas se afastam da meta última e ficam apenas provisoriamente nos seus próprios interesses imediatos dentro do mundo material. Agora, segundo a opinião de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é expressa nos comentários de seus principais discípulos, como o Goswami, por exemplo, no Tattva Sandarbha, no texto 19 de Jiva Goswami, ele explica, né, que dentre os Puranas Sattvatas, entre os Puranas, aqueles que são Sattvatas, eles são mais elevados. E entre esses Puranas, o Srimad Bhagavatam se sobressai e é considerado o comentário natural do Brahma Sutra, porque é feito pelo próprio autor do Vedanta Sutra. E, portanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu considera o Srimad Bhagavatam e os comentários Vaishnavas do Srimad Bhagavatam. Os impersonalistas não ousam tocar, Prabhupada explica. E, portanto, nós temos dois grandes comentários que Srila Prabhupada se baseou para traduzir o seu Srimad Bhagavatam, que é chamado o Krama Sandarbha, que é o tratado sequencial de Jiva Goswami, que complementa o seu Sat Sandarbha, os 6 Sandarbhas, está claro? E também, Srila Prabhupada também aceitou muito o Bhavarta Dipika, que é o comentário de Sridhara Swami, com base do comentário. Há outros comentários, como os Sattvatas, os Pancharáticas, que são literaturas agâmicas ou tântricas, chamadas também, que também vão, mas não existe nenhum trabalho de sistematização. Então nunca foi feito um trabalho sistemático para poder explicar e correlacionar o Srimad Bhagavatam com o Vedanta Sutra. Mas nas minhas pesquisas, eu encontrei um devoto da ISKCON, ele fez uma pesquisa sobre isso e tinha um material que ele compara os textos do Srimad Bhagavatam com os diferentes sutras do Vedanta Sutra, que é Suhotra Swami. Ele fez uma pesquisa sobre isso e eu aproveitei isso e sistematizei um curso que eu estou dando na terça-feira. Parei por algumas semanas por questão técnica, que é o estudo do Vedanta Sutra com base no Srimad Bhagavatam. E, portanto, nós temos que entender que Sukadeva Goswami, como filho de Vyasadeva, Vyasadeva já nos deu o Srimad Bhagavatam, e o seu filho leu, ele foi o orador deste Srimad Bhagavatam. Mas a diferença é que este conhecimento da conclusão filosófica do Vedanta, que mostra que Brahman não é apenas Brahman impessoal, Brahman também não é diferente de Paramatma e de Bhagavan, e, portanto, aquilo que os impersonalistas pecam, que é omitir a explicação desses aspectos da verdade absoluta como pessoa. A personalidade da divindade de Deus já começa em Paramatma, mas é em Krishna que Bhagavan manifesta todas as qualidades divinas na sua plenitude. E, portanto, o Srimad Bhagavatam, ele não apenas descreve as diferentes encarnações de Paramatma, mas também, principalmente no 10º canto do Srimad Bhagavatam, sobre a natureza de Krishna como aquele que possui não apenas opulências
majestosa de Aishvarya que você encontra em Paramatma e as desencarnações, mas ele tem opulências especiais, que só pode ser encontrada em Govinda, em Vrajabhumi, na terra de Vrindavana. São qualidades de doçura. Krishna se distingue com essas qualidades de ter devotos doces, passatempos doces, tocar docemente a sua flauta. Então, essas qualidades de intimidade, essas qualidades de doçura da Suprema Personalidade de Deus, pode ser descrita por Shukadeva Goswami. Por isso é dito que Shukadeva Goswami em Vrindavana, ele é um papagaio, de Radha, principalmente. Esse papagaio, é dito que, o Prabhupada explica que quando um papagaio come uma fruta madura no pé, ela fica mais doce. Então, por isso que Shukadeva Goswami, pelo bico de Shukadeva Goswami, ele molhou o bico realmente no néctar de Vrindavana, no néctar dos passatempos de Radha e Krishna. E, portanto, essas atividades, apesar de você encontrar em alguns outros Puranas, mesmo no Vishnu Purana, alguns outros Padma Purana, existem algumas descrições dos passatempos de Krishna também, não tão completas, mas é no Srimad Bhagavatam, porque o Srimad Bhagavatam foi narrado por Shukadeva Goswami e nós encontramos essa doçura. Então, para o devoto, às vezes existem alguns devotos assim meio guiane como eu, especulador assim, que às vezes a gente tem uma necessidade de filosofia, mas essa filosofia também está encontrada no Srimad Bhagavatam. Nós podemos encontrar mesmo no 10º canto, no 11º canto, todo esse conhecimento para que essa nossa mente especuladora que faz muito barulho e não deixa nós nos ocuparmos na prática do serviço devocional, ela fica ali tranquilinha e assim nós possamos vivenciar o serviço devocional. Nós podemos vivenciar Shravana, Kirtana, Bhikshas, busca de conhecimento. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu, ele não se preocupou em fazer um comentário filosófico, um bhashya do Vedanta Sutra, porque ele já falou, porque ele já considerava que este comentário do Vedanta Sutra sobre toda a filosofia dos Upanishads, que é isso que os comentários do Vedanta Sutra fala, ele pega os textos dos Upanishads que descrevem sobre a natureza da verdade absoluta, as qualidades da verdade absoluta, e vai explicar. E portanto, Chaitanya Mahaprabhu ele viu que isso não era tão importante para os Vaishnavas, porque esse conhecimento filosófico já estava apresentado como a conclusão prática das atividades de Krishna. Não fica só na plataforma de teoria, mas também na praxis disso que é a vida de Krishna e seus devotos, que são caminhos, que são passos, raganugas, passos para serem seguidos, passos para ser personalidades ou atividades arquetípicas que nos inspiram para serem seguidos. Então, portanto, ele falou, não, está tudo no Bhagavatam. Então, para que tem um comentário? Então, por isso que os primeiros, Chaitanya Mahaprabhu e seus primeiros devotos não tinham comentário. Surgiu a necessidade de um comentário quando os devotos que adoravam a deidade de Sri Govinda em Jaipur foram questionados por alguns Smarta Brahmanas, alguns personalistas, ou mesmo Smarta Brahmanas, dizendo que os Vaishnavas Gaudias não podem adorar a deidade porque eles nem são Brahmanas, eles nem são Vedantistas, eles não são uma tradição. Então, por isso, os Vaishnavas foram contatados. Vishwanatha Chakravarti Thakur, que era o Acharya do movimento Vaishnava na época, foi contatado e, portanto, ele enviou seu discípulo mais erudito, Baladeva Vidyabhushana. Então, Baladeva Vidyabhushana foi em Jaipur e lá ele debateu com os Brahmanas e com o Maharaj de Jaipur, que estava organizando aquele debate para estabelecer isso. E quando surgiu realmente o impasse de que os Vaishnavas Gaudias não tinham comentário do Vedanta Sutra,
Baladeva foi descansar para continuar o debate no dia seguinte, e à noite ele, Govindaji, a própria deidade de Mayapur, se manifestou para ele e falou para ele: escreva! E Govindaji falou esse comentário. Então nós temos esse comentário que estuda baseado nos textos dos Upanishads, aquela questão bem filosoficamente para essa finalidade. Por isso que às vezes os devotos, os seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, nós não pregamos tanto o Govinda Bhasha, porque é muito filosófico, mas sim o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam inclui esse comentário que também está ali para satisfazer aqueles que têm uma qualidade bem mais guiada. Então eu acho que nós agora já são 9h40. Então eu vou encerrar minha aula agora, tá? Espero que tenha contribuído alguma coisa para vocês poderem entender o Srimad Bhagavatam. E vamos dar 10 minutinhos, se tiver algumas perguntas, nós podemos responder aqui, tá? Vamos ver aqui. Prabhu perguntou o que é Traya Prastana. Eu já expliquei que Traya Prastana a palavra Prastana significa estabelecimento, aquele caminho que estabelece. Traya é 3. O Vedanta Sutra, ele se baseia, a filosofia do Vedanta se baseia em conhecimentos apresentados em 3 tipos de literatura, que possuem a mesma natureza de tratar sobre o Brahman, sobre a natureza do Brahman. Pelo menos que o Bhagavad Gita, por exemplo, trata sobre 5 temas: Ishvara, Deus, Jiva, alma, Prakriti, a natureza material, o tempo e karma. Então são temas filosóficos que discutidos no Vedanta. Então, o Traya Prastana são a Bhagavad Gita, as Upanishads e o próprio texto do Vedanta Sutra. Então é dito que o Bhagavad Gita é a parte prática do conhecimento. O Upanishad, eles são a parte Shruti, revelada do conhecimento. E os Vedanta Sutra são a parte lógica, Nyaya do conhecimento. Então esses 3 conhecimentos estão em harmonia para compreender a filosofia do Vedanta Sutra. Tá certo? Vai se aparecer mais outra pergunta. Perguntas, por favor. Nós estamos ainda uns 5 minutinhos. Só para complementar, entende? Aqueles que estão interessados em aprender um pouco mais sobre este tema de Vedanta, do Srimad Bhagavatam, eu vou retomar o meu estudo nas terças-feiras, às 8 às 9h30 à noite, sobre o estudo do Vedanta Sutra, tendo comentário do Srimad Bhagavatam. Aí nós podemos entender alguns desses temas que são tratados. E o que é o Vedanta Sutra? Na verdade, os devotos estudam um pouco essa parte mais filosófica do Vedanta em relação ao Upanishad, porque o Srimad Bhagavatam já é satisfeito. Quem lê o Srimad Bhagavatam, que começa logo o primeiro aforismo o primeiro verso do Srimad Bhagavatam, Janmadhyasya, ele já é interessante que o Vedanta Sutra ele começa com Janmadhyasya. Na verdade, esse é o segundo aforismo do Vedanta. O primeiro é Tato Brahma Jigyasa. Agora é hora de indagarmos sobre a verdade absoluta. Tá? E só um minutinho. E agora é hora de indagar sobre a verdade absoluta. E aí se fala que esta verdade absoluta é a causa de tudo. E esse verso é o Janma Adi Yasyaha. Janma Yasyataha. Janma significa nascimento. Adi significa etc. Em sânscrito, geralmente, quando você vai falar uma sequência de ideias, nascimento, nascimento, velhice, doença e morte, criar, manter e destruir. Quando uma sequência de ideia está implícita, você usa a palavra Adi, que significa e assim por diante. Entende?
Não, desculpa, ou seja, uma sequência, a palavra é etc. Janma etc. Janmadi. O que é? Aquilo que cria, aquilo que mantém, aquilo que destrui. Então o Brahman é definido como isso. E o Srimad Bhagavatam também começa a mesma coisa. Janmadi asyajataha. Aí ele vai descrevendo, entende? Madhyasriyataha chartishu abhigashvara tenne brahmaridaya dikavaye muhyanti apsurayaha tijovari bridam yata vinimayo yatrati sargomrisha dhamasvena sadarirastam kuhakam satyam param imahi. Tá? Então acho que com isso nós podemos ver que não há diferença entre conhecimentos de fato. A diferença está nessa, que não somos todos nós que temos uma capacidade intelectual, filosófica, de ficar refletindo sobre temas filosóficos. Então, por isso, às vezes fica muito seco o estudo filosófico e, portanto, o Srimad Bhagavatam nos dá isso dentro de contexto de conhecimento sistematizado sobre como o mundo foi criado, como o mundo é mantido, as diferentes encarnações, os diferentes governos que se apresentam. Que se apresentam na existência material. E aí a filosofia é apresentada dentro das narrativas das atividades de Krishna, Bhagavan e de seus devotos. Porque o serviço devocional, ele não pode ser realizado só na relação com Deus. Essa é a diferença do conhecimento impessoal. Conhecimento impessoal, Deus é apenas o eu sou, uma realidade única. Agora, a personalidade de Deus manifesta a sua energia de prazer e como está dito, o prazer é a mãe da diversidade. Desculpe, ao contrário. A diversidade é a mãe do prazer. E, portanto, a natureza da energia espiritual de Deus, ela exibe a diversidade do plano espiritual. E essa diversidade é a forma ideal, original, arquetípica da diversidade que se manifesta em nosso mundo. Mas só que, porque o reflexo, a sombra da diversidade é ilusório, é temporário, não significa que a diversidade é temporária. Por exemplo, os impersonalistas, eles tentam mostrar que esse mundo é falso, usando o exemplo do Shankaracharya, apresenta isso, o exemplo da corda e a cobra. Você está no escuro, andando, de repente você pisa numa numa corda, aí você pensa que é uma cobra. Aí você é tomado de medo. Então, da mesma forma, nós estamos nesse mundo material que é a corda e pensamos que ele é cobra. E, portanto, nós estamos sofrendo a existência material por essa ilusão. Mas quando você entende, não existe. Não é cobra, é corda. Aí você se ilumina. Esse é o exemplo que é dado pelos impersonalistas. Eu acrescento a esse exemplo. Eu pergunto, por acaso nós confundiríamos corda com cobra se não existisse cobra em algum lugar? Então aquilo que neste mundo nós pensamos que é real é baseado em algo que é real. O problema é que nós estamos buscando a realidade na sombra. Essa é a ilusão. Tá? Então acho que já chegou o tempo complementar. Podemos parar aqui. Até a próxima aula, algum dia desse. Hare Krishna.